Essa é a palavra de ordem, atitude. Uma outra palavra que está preocupando, eu estou recebendo aqui o vereador Romero. Vereador, boa tarde, viu? Obrigado por ter aceito o convite da nossa produção. Por favor, fique à vontade. O vereador Romero, Eduardo Romero, para quem não conhece e não sabe por que ele está aqui, nós estamos passando, quando eu digo nós, população campograndense, e o senhor como representante dessa comunidade, Campo Grande está passando por um momento muito delicado. Exato. Hoje nós estamos vivendo aí uma paralisação de funcionários do CEIFES e também do CRAS. Né? Não vamos falar só, tem também outra manifestação, mas é de ordem do Estado. Vamos falar da ordem do município. Passamos aí por uma situação delicada dos médicos, passamos aí por uma outra situação delicada e estamos passando com os enfermeiros da Santa Casa, tudo envolvendo prefeitura. Diante de todos esses movimentos que foram criados, vereador, não teve como não criar uma CPI para investigar as contas da prefeitura. Exatamente. Porque, segundo o executivo, a arrecadação diminuiu e, no entanto, aumentou as despesas. E aí criou-se, então, a CPI e o senhor foi colocado como presidente dessa CPI. Isso eu fiz um resumo aqui para a população entender. Agora, a população de Campo Grande quer ouvir do senhor. Já começou os trabalhos da CPI e qual é o direcionamento que vocês têm para tentar entender essa bola de neve que virou Campo Grande? Boa tarde, vereador. Boa tarde, Chicão. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar desse assunto tão importante que envolve toda a população de Campo Grande. Com certeza. A CPI das contas públicas, como ela está sendo chamada, ela tem um objetivo fundamental. Primeiro, entender essa crise que está anunciada em Campo Grande. A gente ouve pelos quatro cantos que Campo Grande vive uma crise, que existe uma crise nacional e mundial, todos sabemos, mas nós queremos mencionar qual é o tamanho dessa crise em Campo Grande, quais são as razões dessa crise e o que nós estamos fazendo enquanto órgãos públicos, seja o legislativo e mais especificamente o executivo, que é quem está administrando o recurso público, para conter essa crise. Está no caminho certo? Nós temos aí, bem colocado já por você, essa questão dos problemas na saúde, na educação, duas áreas de serviços essenciais. E sensíveis para a população. Né? Hoje, não cortando o seu raciocínio e já interrompendo, hoje e amanhã, nada mais do que há um cálculo aí em torno de 15 mil crianças podem ficar sem atendimento e os pais sem saber o que fazer. E uma coisa puxa a outra, né? Porque a criança que não vai para a escola, ela atrapalha o pai no seu trabalho, ela atrapalha a questão da segurança pública, enfim, uma série de questões aí envolvidas. A Câmara, ao instituir essa CPI, o objetivo é exatamente esse, entender essa crise e resolver essa crise em conjunto. No sentido de qual é a resolução? Nós não temos o poder executivo, mas nós podemos apontar caminhos. A Prefeitura tem anunciado que o problema são os ajustes dos salários dos servidores nos últimos anos, que isso acarretou mais de 40% na folha de pagamento. Queremos verificar se isso realmente é a origem da crise, ou se a origem é outra. Por quê? Pelo menos no ponto de vista legislativo, nenhum aumento é concedido sem antes ter um estudo de impacto financeiro. O que significa isso? Ao chegar um projeto para a Câmara Municipal prevendo reajuste salarial para qualquer categoria de funcionário público, a própria equipe da Prefeitura que vai conceder esse aumento precisa estudar se tem condições financeiras de manter aquele aumento, o que a gente chama de estudo de impacto financeiro. Vereador, tem-se aí comentado nos bastidores que o excesso de cargos comissionados também teria influenciado. Vocês têm também essa linha na investigação? Tem essa linha. Isso é um indício forte, né, que a gente tem ouvido da população em todos os pontos. Primeiramente, o que a CPI fez? Essa semana nós tivemos a reunião de trabalho e definimos a nossa agenda de ação. Nessa agenda nós já expedimos ofícios para a Prefeitura, Secretaria de Governo, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Receita, Secretaria de Administração e Secretaria de Obras, solicitando de janeiro de 2011, que é quando a gente vai começar as investigações, até abril de 2015, todos os números comprovados. Então, o primeiro passo, tudo que entrou de receita, repasses estaduais, ICMS, repasses federais, Fundo de Participação de Município, convênios, repasses por taxas, a COSIP, a taxa de iluminação pública, que a gente paga e ninguém sabe quanto é, para onde vai, como funciona. Solicitamos a relação detalhada de todos os funcionários da Prefeitura, os concursados, os comissionados, né, que seriam os convocados, e aqueles que são seletistas. Por exemplo, hoje você tem instituições como a Seleta, a UMEP, que fazem um trabalho muito sério em Campo Grande, mas que elas acabam fazendo um regime de contrato seletista. Celebram um convênio com a Prefeitura e elas têm autonomia de ajudar no serviço de saúde e de educação.
Feita a solicitação desses documentos, que tem o prazo de até amanhã para chegar na Câmara Municipal, na segunda-feira, às 14 horas, nós teremos a primeira oitiva. Nós iremos ouvir o secretário de administração para ele poder fazer essa explicação detalhada para a gente. Tá certo. Agora, diante desse imbróglio todo que se criou e denominou-se a CPI das Contas Públicas, criou-se também uma crise dentro do parlamento, do legislativo. Sim. Por quê? Segundo o que nós entendemos, dentro do parlamento tem oposição e tem situação. E o vereador, como se declarou sendo independente, não está nem na situação e nem na oposição, sofreu algumas retaliações. A gente tem acompanhado em sites e tal. Isso vai prejudicar os andamentos do trabalho? Ou o senhor se declara isento de qualquer condição? Continua independente e agora mais do que nunca a CPI me requer, inclusive, essa ocupação da independência. E eu quero dar uma conformidade para a população e dizer o seguinte: são 5 membros. Nem o presidente, nem o relator, que são cargos eletivos, tem mais poder que os outros membros. Como funciona uma CPI? Ela tem poder de investigação do Poder Judiciário. A diferença de uma investigação feita por um vereador fora da CPI é que ele solicita documentos, mas ele não tem a garantia de recebimento desses documentos. Dentro da CPI, não cumprir aquilo que a CPI despacha por ofício é não cumprir ordem judicial, ou seja, tem um peso mais eficiente. Esses 5 membros, eles participarão de todas as oitivas, que são essas ações públicas, onde a sociedade, instituições e associações podem participar também, inclusive apontando informações, levando documentos, e tudo isso é produzido um relatório. Ao final, os 5 membros votam nesse relatório. Se por um acaso, olha, esse relatório ficou mais alado que AK, não satisfez a vontade dos 5 membros, a CPI tem a autonomia de cada membro fazer o seu relatório independente e encaminhar para os órgãos responsáveis. Quem são hoje os 5 membros e o senhor como presidente, mas quem está na relatoria, quem está... Eu estou na presidência, o vereador Eito Saraiva na relatoria, a vereadora Thaís Helena, o vereador Paulo Pedro e o vereador Vanderlei Cabeludo como membros. Né? Essa é a composição, esses 5 vereadores. A CPI tem 90 dias, podendo prorrogar mais 30 regimentalmente para fazer o seu trabalho, até 120 dias, mas nós queremos dar uma celeridade. Nós já definimos que toda segunda e quarta-feira serão as agendas de trabalho e de oitivas para a CPI. Já solicitamos essa documentação, é um volume expressivo, deve chegar em mais de 100 mil páginas de documentos na Câmara Municipal para ser avaliado, para ser estudado, mas não tem outro jeito. Para entender a fundo tem que olhar, tem que cruzar dados, pegar as informações que a Prefeitura passar e confrontar essas informações com os sites oficiais e com as instituições oficiais, tanto do Estado quanto da União, para verificar se as informações estão sintonizadas. Tá certo. Vereador, eu gostaria, eu sei que o senhor tem compromisso agora, tem que voltar para a sessão, mas eu gostaria que a gente criasse, assim como eu criei com o deputado Marquinhos Trade e a CPI do Grupo Rede Enersul, que semanalmente, na medida do possível, estivesse vindo um dos membros da CPI, no caso o senhor como presidente, tem o nosso convite, para que toda semana estivesse aqui, não dando parecer ao Chicão, mas aquele pessoal que está ali do outro lado, exatamente, que é o eleitor, que é quem paga o imposto. Não que eu não faça parte desse grupo, faço, mas nós temos satisfações com a população. Então eu queria que o senhor, na medida do possível, assumisse esse compromisso de semanalmente, né, ou na quarta, ou na quinta, o dia que ficar melhor, falar, olha, vamos lá, e fosse passando para a população o andamento da CPI, até para que o nosso telespectador pudesse acompanhar. Eu agradeço esse convite e assumo aqui em público o compromisso de assim fazê-lo. Uma vez por semana a gente vem aqui para informar quais são as ações, quais são os andamentos que a CPI está tendo, até porque a CPI não pode ser sigilosa. Ela tem que ser pública, aberta, e a população tem que saber o que está sendo feito. Tá certo. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Faço votos de sucesso e que venhamos a esclarecer essa situação, porque a população não pode continuar pagando o preço de, vou aqui até talvez ser um pouco pesado, da irresponsabilidade de alguns. Você tem razão. Porque é inadmissível hoje que nós temos quase 15 mil crianças sem ter onde ficar e os pais sem ter como fazer para ir trabalhar, como o senhor falou, prejudicando o andamento de vários setores. Não é inadmissível a gente saber que muitas pessoas tiveram consultas canceladas, sim, que estavam há mais de 3 meses, porque não está tendo repasse, porque a prefeitura diz que não tem dinheiro e precisa saber, cadê o dinheiro para poder dar continuidade àquilo que de essencial a população tem direito,
verdade. que é o acesso à educação e ao serviço de saúde. Você tem total razão. A população merece respeito e merece saber exatamente o que está sendo feito com aquilo que ela contribui nos seus impostos, nas suas taxas. Afinal de contas, se existem poderes legislativo e poder executivo, é justamente para atender a população. Tá certo. Conversei com o vereador Romero, que é o presidente da CPI das Contas Públicas aqui da capital do Mato Grosso do Sul. Você que está em casa, não me abandona, não, espera só um pouco, eu vou para o intervalo rapidinho.